Nunca fingi o que eu não posso ser. Eu ralei de monte, degrau por degrau. A vida me empurra, mas sigo o ritual. Escorrego nos erros, mas encontro outra saída. Não me confundo, eu sou real, eu não estou de partida. 12ª temporada do Café com Záquia, gente. Centenas de pessoas já passaram, estão voltando aqui de novo. E falando em voltar, eu trouxe ele de novo aqui, põe no centro da terra aqui. Eu trouxe com Emanuel Cristiano de novo. Olha aqui, eu tô com 2 livros aqui. Você sabe que você vier em ano aqui, eu vou ficar um cara, uma leitora maravilhosa. Essa aqui eu vi hoje na internet que eu te falei. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Uma alegria estar aqui de volta, viu? Que bom, cara. Eu que agradeço. Vamos purificar a minha sala novamente. Em ano, a necessidade. Que assim seja. A última vez que você veio aqui, tava dando problema em todas as câmeras. Então, resolveu tudo, né? Você Não parou. Agora ele sabe que eu chamo o Emanuel aqui, hein? Então, tá bem? Tá tudo bem contigo? Tudo em ordem, Daniel. Que bom, cara. Esse livro é o novo. Não é não. Esse livro é o mais vendido, é um best-seller. É uma literatura um pouco mais técnica, não é para quem é espírita, mas vendeu mais de 100 mil exemplares e tem contribuído sensivelmente com as instituições. Aconteceu na Casa Espírita. Fala das nossas responsabilidades, das brechas, dos espíritos obsessores que às vezes nos tentam desviar do caminho, compreende? Sim. Mas a providência divina sempre presente e a vitória. Quem deseja o bem vence os desafios da vida, né? Maravilha. Vamos começar por aí mesmo. Ó, você me deu um livro. Eu sou aberto a todas as religiões, principalmente a espírita, né? Mas, de repente, se você entregar um livro para uma pessoa que não é espírita, ele pode se sentir ofendido. A gente percebe uma intolerância realmente religiosa muito grande no Brasil. E da onde está surgindo isso? Você consegue me ajudar nesse pensamento? Daniel, você sabe que esse é o tema do momento e, especialmente a mim, causa um incômodo. Porque a mania que nós temos de apresentar o nosso pensamento, a nossa ideologia, a nossa religião como a mais importante e desrespeitando a história do outro. Quer dizer, falamos na atualidade, né, de tolerância religiosa. Eu penso que a palavra não é essa. Porque tolerar significa suportar. Eu não tenho que suportar o outro. Eu tenho de dar direito do outro compreender e se expressar como desejar. Talvez o mais adequado seja respeito religioso. Olha que coisa linda. A palavra respeito vem do latim respicere. Significa olha 2 vezes. Olha com calma. Olha com afeto. Olha sustentando o indivíduo. Olha com consideração. Olha essa palavra. Sim. Consideração. O prefixo com quer dizer junto. Sideração, sideral, o que está no alto. Olha para o outro e encontre Deus no outro. Olhe com consideração. E o que a gente observa são pessoas que se apresentam como representantes dessa ou daquela religião, querendo dominar o outro. E a religião se transformou, Daniel, num instrumento de poder, de domínio, de impedir que as massas raciocinem e se libertem. Mas também a massa liberta. Religião para quê? Sim. É o debate que se tinha na Idade Média, né? Ou eu convenço o povo de que o demônio existe, porque se o demônio não existe, Deus para quê? Então, se eu sou sacerdote, se eu percebi que a religião é o meu grande instrumento de poder, eu tenho de amedrontar. E havia, por exemplo, Johann Tetzel, que foi um alemão, um padre alemão muito importante. Ele saía de região por região, porque a Alemanha demorou para se constituir como um país, né? Eram regiões e principados. Ele ia com teatro. Formava assim o ambiente do inferno com um caldeirão, a pessoa dentro e o Satanás com um tridente. As pessoas ficavam amedrontadas, aterrorizadas, doavam dinheiro e eram dominadas. E isso me causa uma tristeza muito grande, porque a ideia de Deus traduz respeito, bondade, dignidade, igualdade, altruísmo. E em algumas religiões elas querem poder, elas querem ser superiores. E isso vai contrário a ideia divina que chegou até nós. Eu entendo como tu está transformando Deus em uma luxúria muito grande. Vendas de dinheiro em cima de Deus. É quase uma prostituição. Não é? E se voltarmos ao passado, evocando Cronos, o deus do tempo simbolicamente,
Nós vamos ver as religiões exagerando, né? De novo, a idade medievalista, a Idade Média, tinha prostíbulos para atender padres. E foi isso que incomodou Lutero, né? Lutero diz a seguinte frase: Roma é um esgoto a céu aberto. Havia prostitutas especializadas e escolhidas para atender os papas ao longo do tempo. Então a gente percebe essa corrupção. E o que é curioso? Porque a religião, ela está lidando com aquilo que há de sagrado no indivíduo. Quando você sequestra isso, você tem a pessoa. É você que dita as normas. E Deus passa a ser um tirano. Aí eu vou entender Nietzsche, o filósofo, que diz Deus está morto. Note que ele não diz que Deus não existe. Deus está morto. Esse Deus que autoriza essa promiscuidade, esse Deus que abusa, esse Deus que maltrata, esse Deus que persegue, esse Deus que oprime, esse Deus precisa ser morto. Porque ele não traz alívio, ele traz punição. E aquilo que você disse na nossa conversa, não é? Que você falou que está começando a se elogiar. Olha, é o peso que nós carregamos da tradição religiosa. Para você estar na religião, você tem que ser humilde. Ser humilde é você ser serviçal, ser subserviente. E não é nada disso. Ser humilde é não sentir nem mais nem menos. É reconhecer o seu valor. E não é bonito isso? Meu Deus, Daniel, Deus não é alguém que está sentado num sólio, num trono, apontando. Imagine essa figura humana. Deus é muito mais do que isso. Então essa coisa da religião me causa espécie estranheza, porque você percebe um projeto de poder, de domínio. E aí eu sugiro a palavra, né, ou a expressão respeito religioso. Eu não tenho que te tolerar. Eu tenho de compreender a Constituição garante o nosso direito. E eu fico muito compadecido dos cultos africanos, a perseguição que eles têm. Olha que coisa interessante. As pessoas dizem assim. Oportunamente eu vi um comentário num post. O candomblé, eu até acho interessante, só não gosto quando eles matam animaizinhos. Eu digo, mas não te encontrei na churrascaria outro dia? Qual é a diferença de você que come o animalzinho temperado, morto e vem no prato, e o outro que oferece para a divindade É o dele? cérebro, é a cabeça. É o cérebro. Agora, por quê? Eu vou dizer, o caso é muito mais grave. É porque o candomblé, geralmente, né, ou um certo tempo foi caracterizado por gente preta e pobre. Por que os budistas não são perseguidos? Porque são brancos ou amarelos, não são negros, não é? Esse é um tema mais realmente que mexe com o cérebro nosso. É muito triste, porque como você persegue... Olha o que os traficantes no Rio de Janeiro fazem. Invadem os terreiros e obrigam o pai de santo, com arma na cabeça, a destruir o próprio altar. O altar é sagrado para eles. São tradições importantes para aquela comunidade. A gente não tem direito. Eu não preciso seguir aquela religião, mas eu vejo, por exemplo, no candomblé, a beleza da interpretação da natureza, a beleza da conexão do indivíduo com o Criador. O candomblé esteve anos-luz à frente no entendimento da sexualidade humana. É uma religião que usa os elementos da natureza para promover a liberdade do ser. Olha o que o cristianismo faz. Escraviza. Sim. Tudo é pecado, tudo você não pode. O medo do inferno. Você não encontra isso no candomblé, então eu tenho que te combater. Por mais que você falou candomblé, como hoje eu entendo um pouco mais sobre isso conversando com vocês, mas mesmo você falando me deu uma angústia. Ou pelo nome, assim, candomblé, já entra, é macumba, vai fazer mal, vai fazer isso. É a ignorância Sim. religiosa. E interessa muita gente que continue dessa maneira. Não é nem intolerância, é ignorância. É ignorância. Ignorância, em alguns Não casos. entender o que acontece. Outros casos é maldade mesmo. Maldade. Não é? Porque, olha, a gente precisa dar o direito. E conversando com um amigo, eu disse assim para ele, olha, ele é do candomblé, não é? Vocês têm certa responsabilidade nisso, porque vocês precisam dar mais publicidade, explicar mais para o povo. Mas aí eu ouvi um doutor em semiótica, que é do candomblé, e ele disse assim, Emanuel, o candomblé é diferente do cristianismo. Olha que lindo. O cristianismo quer converter, quer impor regras, quer salvar o indivíduo. O candomblé não. O candomblé quer dizer assim, venha. Seja consolado, olha o que temos para oferecer. E o candomblé é o resultado, por exemplo, né, de um processo longo de autoconhecimento. Não tem pressa para converter e pegar o dinheiro, para converter e ter mais um na conta de adepto. Veja a diferença, não é? E ao passo que algumas religiões cristãs exageradas, ou que se dizem cristãs, você vê a exploração do povo. Então isso me maltrata, Sim. porque a proposta do cristianismo é encontrar Deus no outro. É ter o equilíbrio, e do ponto de vista da civilização humana, nós precisamos aprender a viver em harmonia. Num mundo
onde a cor da pele do indivíduo incomoda alguém, a posição social do indivíduo incomoda o outro, a religião. Que loucura é essa que vivemos? Esquecem que vão morrer, né? Isso aí não vai levar. Que vão morrer e que estão agindo contrário à própria religião. Perdendo tempo na vida, não é? Daniel, se eu tiver uma religião que me faça insurgir ao outro, maltratando, falando mal, essa religião não provém de Deus. Não pode. Como que descobre isso daí? Porque você vê uma religião, você falou candomblé, mas toda vez que eu via pôr numa minissérie da Globo, em qualquer lugar, eles mostravam o quê? Um terreiro, um clima, aquela música pesada, tudo pra mostrar que aquilo lá era uma magia negra, Teve essa tendência. não é? Exatamente. Ou eu tô... Não, teve sim, teve esse viés. Muito tempo. Teve muito tempo, teve esse viés e interessava, né? Acredito que a igreja católica, porque a gente tem pensadores maravilhosos Sim, na igreja em todos católica. os lugares. Pessoas progressistas, pessoas bondosas que eu admiro e isso é lindo. Mas alguns conservadores, intolerantes, que imaginavam lutar pela sua verdade na ideia de que todo mundo tem que pensar igual. Não tem. A natureza é diversa, é importante pensar diferente. Nós só precisamos debater ideias, não perseguir pessoas. Não é? E por que essa divisão toda entre igrejas? Eu sempre falo assim, se juntasse toda daria uma. E por que a necessidade de uma ser melhor que a outra? Não há essa necessidade de uma ser melhor que a Se outra. criaram? Não, o que acontece é que assim, cada um de nós está num nível evolutivo diferente, para o que e para o qual aquela religião vai ser importante. Sim. O nível, e não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Não, são momentos e caminhos que vão levar ao mar do amor divino. Todos os rios levam para o mar, nós vamos chegar. Então, algumas pessoas que elas precisam, por exemplo, materializar a fé. Eu preciso segurar, isso aqui é o meu patuá, Deus está comigo e está tudo bem. Ela não é inferior por isso. O espiritismo, por exemplo, ele não materializa a fé, mas ele espiritualiza a matéria. A fé espírita não está aqui, está aqui. Está no entendimento de que Deus está no semelhante. Para cumprir a vontade de Deus, eu preciso fazer o bem, evitar o mal. Como é que ensinou o apóstolo Paulo? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então não é um amuleto que me protege, é essa ideia que me conecta e me coloca em outro patamar. Então não quer dizer que o espiritismo seja melhor, não. Jesus disse assim, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não pelo rótulo que carregam. Absolutamente. E a gente percebe isso, vaidade, egoísmo. No fundo, esses representantes não estudam a própria religião. E há um perigo muito grande. A Bíblia, fora do contexto, faz mais mal do que bem, Daniel. Porque a Bíblia ela vai retratar o entendimento de um povo de 6.000 anos de história. O que valia 6.000 anos não vale hoje. E aí se você pega o que está na Bíblia, por exemplo, no livro Deuteronômio, o filho que desobedecer pai e mãe deve ser apedrejado até que morra em praça pública. Cadê? Vamos aplicar? Mas aí quando fala, por exemplo, dos homossexuais, mata, persegue. Mas por que esse persegue e aquele não mata? É porque tem interesse, são todos perturbados. Esses são todos perturbados sexuais que não entenderam o sexo, precisam do divã, da psicologia, da psicanálise, para compreender o seu papel no mundo. Então a gente percebe que esses que se ocupam em perseguir a religião são muito atormentados. Porque se eles aplicassem essa energia, deixa o pessoal para lá, deixa eu produzir naquilo que eu entendo. Pronto, ia ser lindo. Faça o bem, produza, construa, não perseguir. Jesus foi morto pela elite religiosa do seu tempo. Que Ele também foi acreditavam morto. ser religiosos. Sim, foi a extrema-direita da época de Jesus. Os fariseus, os saduceus. A extrema-direita do tempo de Jesus foi quem o matou por medo. Quem é esse de quem o povo fala? Que transforma água em vinho, que andou sobre as águas do lago de Genezaré, que ressuscitou os mortos. Ele vai ser clamado pelo povo. Aclamado pelo povo, nós vamos perder o nosso poder. Mate-o. Um jogo político. Jesus morreu por uma atitude política, interesseira, mesquinha. E a gente percebe certas religiões reproduzindo isso. Se eu sou representante de Deus, eu não posso ter escolhidos, eu não posso excluir. Eu tenho de acolher, ouvir. Um trabalho de escuta, ouvir o outro e apreciar a contribuição que ele pode oferecer. E sem isso, a humanidade, nesse campo, vai demorar um pouco para prosperar. Mas, em contrapartida, nós temos visto lideranças religiosas em contraste com essa realidade abusiva. Do meio deles, a luz sempre surge, né? Ela pode demorar, mas surge. Pessoas lúcidas, pensadores notáveis, religiosos extraordinários. E a gente percebe que há um movimento.
E a internet ajuda Sim. muito. Nós estamos, né, as redes sociais, o povo está pensando mais. Precisa realmente distribuir informações sobre isso. Se a gente for analisar o passado e falar em temas religiosos, muito não aconteceria na época, vamos falar sobre até na política, se a religião tivesse desde o início, não, o que que tem? Você ama ele, você ama aquele, você pode casar. Então, a proibição, Sem a dúvida. proibição daquilo, quer dizer, a própria igreja, em vários setores, independente da religião que seja, atrapalha o convívio de muitos seres humanos. Sem dúvida. E Jesus, nessa questão de gênero, né, por exemplo, ele foi o primeiro feminista que se tem notícia nesse campo religioso. A defesa da mulher, naquele episódio da mulher que fora surpreendida em adultério. Olha que loucura, Daniel. Trouxeram uma mulher. Mestre, surpreendemos esta mulher em adultério. A lei manda que nós a apedrejemos. E tu, o que dizes? Eu pergunto. Cadê o homem adúltero? Foi a mulher que foi... E o homem? Perfeito. Ela é que era condenada. Tá sempre explicando ela. Ela Ele como se não tivesse problema. não tem. Agora, veja as mulheres, a luta que elas enfrentaram ao longo do tempo e ainda hoje, os absurdos. Agora a gente está vendo no Congresso, no Senado, a discussão da lei do feminicídio, né? Então quer dizer que se uma religião disser que a mulher tem que ser submissa ao marido, ela entra na lei, o representante estiver dizendo isso, vai ser condenado? Do meu ponto de vista, vai ser condenado. Porque você não pode usar a religião para oprimir alguém, isso tem nome, é crime. Agora, eu tenho uma legislação que diz, olha, maltratar a mulher, matar a mulher é crime. Mas se a Bíblia disser que tudo bem, está tudo bem, não, mude-se a Bíblia. Quer dizer, impeça a leitura daquele texto que teve um sentido absurdo naquela época. Hoje não tem mais. Agora, por que não levam em consideração as outras coisas? Só a mulher. A Bíblia não pode ser adulterada? Não Mas pode ter sido? Mas É foi possível. adulterada. Nós estamos falando no mundo, ser humano. Claro. Daniel, foi alterada ao sabor dos que estavam no poder, Da ao época. sabor dos que queriam. E isso trouxe um problema muito grande. Muito grande. Porque olha o peso, né? Está na Bíblia. Sim. Eu só acredito no que está na Bíblia. Ah, é? Você fez cirurgia semana passada? Fez? Tomou anestesia? Não devia não ter anestesia da Bíblia, na Bíblia. Tá de calça jeans. Tira, não tem jeans na Bíblia. Você veio de carro? Devia ter vindo a pé, porque não tem carro na Bíblia. Então, quer dizer, está na Bíblia, quando me interessa. Sim. Então, você usa textos sagrados para oprimir. Olha o que é que a gente faz. Encontra alguém e a pessoa se comporta inadequadamente, dizemos, ah, não liga não, ele é um pobre de espírito. Você está usando uma expressão do evangelho para ofender. Foi Jesus quem disse, bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É o espírito pobre de vaidade. Pobre é não ter. Uhum. O espírito pobre de vaidade, o espírito pobre de arrogância. Por isso que Jesus está dizendo, quem tem o espírito pobre livre desses vícios é feliz. E você tira a frase do contexto, uma frase dita pelo Cristo, para ofender alguém. Então a gente vive uma loucura, uma alucinação coletiva de um Sim. pessoal que se estudasse. Por exemplo, há segmentos protestantes, os presbiterianos, por exemplo, eles são estudiosos, são formidáveis, têm bom senso. Porque a Bíblia, você tem que pôr o texto no contexto, em que época, para quem foi dito. Por que Moisés baixou a lei de Talião? Hoje há estudos, né? Parece que Moisés nem teria existido. Mas enfim, 40 anos no deserto, não dava para construir cadeia. Como que ele ia conter o povo? Então baixou a lei de Talião. Talião não é nome de ninguém, vem do latim talione, tal e qual, né? Fazer ao outro o que o outro fez para educá-lo. Então, se eu não põe o texto no contexto, o negócio fica... Então não pode. E aí chegamos a Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou você dá conhecimento para o povo, ou a gente vai ver uma histeria coletiva. Ou você dá acesso, estimula a pessoa a pensar, refletir, duvidar. Olha, René Descartes é o meu preferido entre os filósofos, né, mais da modernidade. Ele teria dito no seu livro, Discurso do Método, que a dúvida, você quer conhecer a verdade? Duvide de tudo que você tem como certeza. Mas é a dúvida saudável, não é a dúvida que afronta. Por exemplo, por que não podemos pensar, será que Deus existe mesmo? Será que existe vida após a morte? Qual é a literatura séria? Onde é que eu posso encontrar pesquisas? Onde é que eu posso encontrar... E o Espiritismo tem muito a contribuir, né? Hoje, no seminário que nós vamos fazer à tarde, nós vamos mostrar uma série de estudos da Unicamp, da USP, gente que está estudando espiritualidade, gente séria. Então, ou você dá conhecimento para o povo,
Ou é um povo polido que seja capaz de observar, analisar, criticar, porque criticar não é falar mal, é analisar a situação e se posicionar, ou nós não vamos sair dessa alucinação. E não podemos usar a religião para ferir pessoas. Se para defender a minha religião eu tiver de colocar o dedo em riste, ameaçando alguém, esse Deus está me fazendo muito mal. Eu acredito nessa base que nesse nosso formulado passado. Então, a extrema-direita, em cima de Jesus, isso, aquilo, quer dizer, está sempre a política no meio. Sempre. Só que as pessoas estão confundindo tanto que hoje, em época de Brasil, vamos por atual, as pessoas não estão tendo mais a lógica, no meu ponto de vista. Porque para mim é lógica hoje. Se eu matar uma mulher, se eu matar um homem, eu matei os seres humanos. Se a gente está falando de igreja, a igreja sempre fala que todos têm direitos iguais. Isso também está na Constituição, tem direitos iguais. Mas eu vejo por mim, dedo de religião, dentro do sistema, dentro da política, todo mundo agrupado e falando assim, tá, como que a gente vai segurar a massa de manobra? Então, é o seguinte, então, se bater na mulher o crime é maior, se bater no homem o crime é menor, mas ambos são seres humanos, Emanuel. Então, eu tô vendo que a maneira e a fala que a gente fala, então ele tá apoiando tal. Agora, a maneira que o Emanuel falou agora, ele tá apoiando o Y. Você tá me entendendo a necessidade das pessoas pararem de pensar numa tecnologia atual, que dá a necessidade de a gente buscar, mas não, ainda elas continuam buscando a manada. Daniel, isso é um problema, porque uma coisa é a política partidária. Outra coisa é a política, que é extraordinária e linda. Sim. A palavra política vem do grego polis, quer dizer cidade. Analisar o ser humano na convivência com o outro, nas regras que criaram para buscar o bem viver, a vida boa, como disse Aristóteles. O que é a vida boa? É uma vida saudável para todo mundo. E aí os homens se organizam em ideias, partidos políticos, e cada um vai defender a sua dentro de um processo democrático. Tá tudo bem. Assim como a religião. Assim como a religião. O meu problema qual é? Quando eu começo a falar das coisas do Cristo, dizem que eu sou de esquerda e que eu sou comunista. Quando me perguntam, Emanuel, você é de direita ou de esquerda? Eu digo, eu sou do Cristo. Quando alimentar um faminto, foi a mim que alimentaram. Quando vestirem um nu, foi a mim que vestiram. Quando visitaram um preso, foi a mim que... Isso é ser de esquerda? Então eu sou. Jesus deu apoio ao povo. Agora, tenho de considerar, e é importante, a importância no sistema capitalista, a importância dos empresários. Não é uma coisa fácil. Quer dizer, você põe o seu dinheiro, você paga altos impostos, você tem que pagar salários, e se der tudo errado, a responsabilidade é sua. Nesse ponto de vista, é justo quem aplica mais ganhar mais. Mas, em contrapartida, são eles que têm os meios de produção. O povo não tem. Não tem conhecimento, não tem tecnologia, não tem formação, não é? Então, os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Jesus lutou contra isso. Jesus criticou os ricos que exploravam, convidando-os a partilhar melhor os seus recursos e os meios de produção. O que Jesus fez, Daniel, foi uma manifestação política sem partido. Na verdade, com um partido, a humanidade, o semelhante. É a lógica, né? eu acho. Pra mim, eu vejo como uma lógica. Se você tá com fome, eu vou te dar comida. Menino. Pô, pra mim é lógica, é isso que eu tô tentando entender. Eu não tenho partido sobre isso. E além de te dar comida, dizer assim, por que você não tá onde eu tô? Você precisa de uma ajuda? Você é bom nisso. Vou te colocar pra trabalhar aqui. Pronto. E muito além, não é com sentimento de caridade, é um sentimento de justiça social. Porque aquilo que chamam de meritocracia, poxa, o Daniel trabalhou bastante, chegou lá, você é preguiçoso. Sim, mas eu não tive os pais do Daniel, a formação intelectual. Eu não tive uma mãe maravilhosa que ele teve. Eu não frequentei as escolas que ele frequentou. Eu não tenho nem o cérebro do Daniel. E aí isso começa onde, Daniel? Na gestação. Você nasceu, por exemplo, no Albert Einstein. A sua mãe fez o pré-natal, comeu direitinho. Aquela outra não tinha o que comer, passou fome. Os nutrientes que você teve, o filho dela não teve. Você nasceu num hospital que tinha quarto para os visitantes, espelho para todo mundo ver você nascendo. Aquela outra foi no SUS, sabe Deus em que condições. E depois que a criança nasceu, ela ficou sozinha. E essa criança não foi à escola como devia, ela não tem nutrientes, o cérebro não se desenvolveu como... Como ela vai chegar a ser o Daniel? Não vai. Ah, mas foi Deus que fez, então está tudo certo. Está tudo errado. Deus nos deu a oportunidade e o dever. O mais forte tem dever de ajudar o mais fraco, mas não com esse sentimento de caridade.
Não de eu te dar uma ajuda, de eu te dar oportunidades para que você alcance o que eu alcancei. Aí nós vamos falar em meritocracia. É isso aí. Quando todos tiverem a mesma oportunidade. Porque quando eu falo de caridade, para quem recebe, é muito humilhante, Daniel. Não é fácil. Não é? Para quem já enfrentou, sabe quando você esfrega a pasta de dente, corta com tesoura, você vai fazer uma entrevista, pede a Deus para não suar, que você não tinha dinheiro para comprar o desodorante. Isso é humilhante. Então, quando a gente pensa em dar dignidade à pessoa, vai além da caridade. É um dever moral, políticas públicas que possam acolher a pessoa humana, mas não acolher como a pessoa fosse uma coitadinha. Não cuidar da pessoa como se eu fosse o pai. É dar um caminho para que ela se autossustente e tenha a sua dignidade. E as religiões podem contribuir tanto. Sabe, a gente não vai mudar o mundo orando dentro das igrejas. Nós vamos mudar o mundo com comportamento, vivendo aquilo que a gente aprende nas igrejas. Não é? Valorizar o outro, o lutar pelo outro. Porque você e eu temos facilidades e privilégios, e nós temos consciência dos privilégios que temos, que outros não têm. Não chegarão onde chegamos, não lerão o que lemos, não porque não têm o cérebro, não foram estimulados adequadamente, Daniel. E isso é repugnante, deveria ser uma vergonha para nós. Que tivemos acesso a isso tudo e, eventualmente, nada estamos fazendo para que o outro alcance as belezas da literatura, da música, da arte. Não é? Em vez de dar uma arma para uma criança, leva ao museu. Você chega em Paris, ou a Paris, vai ao Louvre. As crianças da educação infantil estão tendo aulas diante de uma estátua de 5.000 anos. Estão visitando o Código de Hammurabi, que é uma estela, uma pedra preta imensa. E ali estão os primeiros códigos que a humanidade recebeu. E aqui no Brasil, quando muito você tem no livro? Quando é que você vai ao museu? Muda a vida de uma criança. No Japão, o respeito pelo professor, os professores são mais respeitados que o mais juiz. respeitados. Está lá em cima. A China costuma premiar e tem veneração pelos seus professores. Sim. Então há muito o que fazer e nós poderíamos usar os preceitos da religião que nos ensinam isso, mas não entendo uma religião que só funcione dentro dos templos. Elas têm que funcionar aqui. Sim. E o nosso comportamento tem que mudar a sociedade. Ó, eu falo isso de coração. Nós estamos falando de novo aqui. Eu não tenho religião. Só que o que eu faço, e o Vitor aqui está de prova, todos já passaram mais de 40 molecada aqui. Eu falo assim sempre para eles, eu vou fazer o que nunca fizeram por mim. Que lindo. Chamei essa semana uma pessoa que jamais ela faria por mim. Fui lá, montei um monte de coisa, site, eu sentei do lado, ela olhou para mim, nossa, cara, olha, faz 5 anos que a gente parou de se falar, tal. Começou a falar, ela falou, você terminou? Eu vou fazer o que ninguém fez por mim. É sobre isso. Eu não tô, é porque eu te amo, é porque eu quero. Eu vou fazer. Então, Emanuel, independente, direita, esquerda, Jesus, igreja, isso. Se a gente parar e colocar a igreja dentro do meu coração, como eu coloco todos os dias, e falar assim, hoje eu vou acordar e vou fazer algo que ninguém fez por mim. Porque a maioria dos seres humanos, eu gosto de colocar porcentagem, mas hoje mais de 90% tem aquela angústia. Eu não vou dar aquele emprestar ele, porque quando eu era moleque não me ajudavam. Quando eu era moleque não fazia isso. Então, veio essa caminhada, aí vem a igreja separando pessoas. Aí vem a política separando pessoas. E, infelizmente, sendo A ou B, direita ou esquerda, quem está no poder são pessoas que não representam ninguém mesmo, porque é muito lindo você falar dos direitos da esquerda. Eu já fui atrás e pesquisei. Se usasse isso, não teríamos fome. O hospital seria primeiro mundo. Não precisaríamos nem de trabalhar, de pagar... plano de saúde. Mas isso não é direita nem esquerda, é Jesus em ação. Você está entendendo? As ações dos seres humanos aqui dentro, que estão separando igrejas, estão separando as pessoas da política, estão fazendo todo mundo criar ódio, meu ponto de vista. E agora, como que fazer para mudar? Pelo menos a minha parte, eu acordo todos os dias e falo, como eu vou fazer algo que não fizeram por mim? Bonito. Então, eu estou dando abertura. O Vitor está aqui do meu lado. O Vitor, hoje, eu falei para ele, depois de muito tempo, falei, parabéns, você está chegando num nível que eu consigo virar as costas e trabalhar. Quando veio para cá, não tinha. Quem ajudaria? Não, você tem experiência? Foi isso que falavam pra mim. Você tem experiência? Eu montei isso aqui porque ninguém me deu oportunidade, porque eu não tinha experiência. Eu prometi pra mim. Eu vou dar experiência pra todo mundo. E todos saem daqui com emprego. Se não sai daqui pra ir com emprego bom. Estamos de prova, não é, Vitor? Você tá entendendo? Então eu acho Parabéns, que Vitor. A gente tá dividindo pessoas e pra mim me dá tanta angústia que eu não acho um caminho da salvação a não ser se a gente parar e falar assim, vou fazer por mim. Mas você vai ajudar aquele cara? Esse cara não faz nada pra você? Tô nem aí, tô fazendo por mim. Algum lugar eu vou chegar, Manuel. Ou eu tô errado? Não, tá certíssimo. E acho que essa é a verdadeira religião. Porque o resto é hipocrisia. Olha só o que é que Jesus diz, que coisa grave, Daniel.
as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Ele falou isso aos fariseus, aos representantes políticos. Quer dizer, por quê? A prostituta é honesta, ela é o que é, ela não está enganando ninguém. Quem vai procurá-la sabe o que vai encontrar. Agora os fariseus não. Os religiosos hipócritas não. Eles condenam nos outros o que eles fazem escondidos. Então essa gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso é a mentira. Sim. Você conhece a fábula da verdade e da mentira? Não. Olha que coisa extraordinária. Um dia a verdade e a mentira encontraram-se às margens de um rio. E então a mentira disse: ó, dona Verdade, como está quente aqui, não é? A verdade, que é a verdade, foi verificar. Se realmente, dona Mentira, está quente. A mentira se aproxima do rio e diz: ó, dona Verdade, as águas do rio estão tão frescas. A verdade foi lá, colocou a mão nas águas do rio. De fato, dona Mentira, as águas estão frescas. Ó, dona Verdade, disse a mentira, por que não nos banhamos nessas águas então, já que o dia está tão quente? Ótima ideia, dona Mentira. A mentira despiu-se, a verdade despiu-se, ambas mergulharam no rio. Quando estavam a banhar-se, a mentira saltou do rio, roubou as roupas da verdade e fugiu. Desde então a mentira anda travestida de verdade. E a verdade não quis usar a roupa da mentira, porque ela é verdade. E desde então a verdade anda nua e crua. E as pessoas preferem a mentira travestida de verdade do que a verdade tal como ela é. E porque machuca. Machuca, mas é a verdade. E ela Né? te liberta. E a verdade, como ensinou Platão, quando você sai da caverna, você estava no escuro, né? Sai da caverna, a luminosidade cega. Mas essa cegueira é momentânea. Então, questionar as próprias sombras, questionar as próprias realidades, questionar, né, sair da caverna de si mesmo, é um trabalho de coragem, de olhar para a luz, saber que vai doer, porque, olha, pergunta para uma criança a dor que ela sentiu quando soube que Papai Noel não existia, que Coelho da Páscoa nem ovos botava, né? Então, são mitos que carregamos, são fábulas que trazemos, que machucam, não é? Perturbam. Então, Bacon chamava isso de ídolo. Francis Bacon, que cunhou a frase saber é poder, uma coisa mais poderosa, né? Hoje a nossa moeda é o conhecimento, né? Sim. Então, quando você mergulha em si mesmo e questiona as próprias sombras, é um trabalho doloroso. E é um trabalho necessário. Nossa, eu tenho que tomar água. Falei pra você tomar água, hein? É um trabalho necessário, mas que demanda envolvimento, não é? E ter amor pela verdade e querer agir tal como ela é um ato. É um ato muito importante. E então é doloroso saber. Agora, sabe o que é verdade, Daniel? A mentira às vezes é mais interessante do que a verdade. Totalmente. Fantasiosa, Sim. né? E encanta. Sim. E a verdade não, ela é simples, ela é o que é. A gente percebe em todos os sentidos. Nós estamos falando dos dois sentidos mais perigosos de se falar: religião e política. São ambas que levam a mentira muito mais a sério do que a verdade. Porque a lógica está tão nos nossos olhos e a gente fica sempre com aquela emoção de quem vai salvar a gente. A salvação vem de fora. Né? De fora. E novamente, quando eu comecei a olhar e fazer algo que eu não faria, hein? Você acha que é fácil olhar para a pessoa e falar assim: nossa, tá, vou te ajudar, você vai fazer isso, isso, isso. E você lembrar que se você tivesse a oportunidade e a idade dele, alguém tivesse ajudado como você estava ajudando, você estaria muito mais longe. Você fez igualzinho o sábio. O sábio viu um escorpião no rio. Pegou de uma folha de árvore, recolheu o escorpião e o escorpião picou a mão dele. E o discípulo olhando aquilo. Ao picar a mão do sábio, o escorpião caiu. Ele foi lá de novo, pegou o escorpião, picou pela segunda vez. Caiu. Pela terceira vez, ele pegou o escorpião, picou, mas ele tomou cuidado e colocou o escorpião a salvo. E o discípulo disse: mestre, mas o que é isso? Ele te picou 3 vezes, por que o senhor continuou? Bem, o escorpião agiu segundo a natureza dele. Eu ajo segundo a minha natureza. Foi o que é que você fez. A sua natureza em ação. E principal, eu nunca esperei reconhecimento, porque eu nunca tive. Se saiu 50, acho que 1 ou 2 que agradeceu. Menino, você vai ter que fundar o danielismo. Funda uma religião, meu filho. Não é... Baseado nisso. É que eu sou tão crítico comigo mesmo. Acho que isso daí começou desde a época do meu pai. Meu pai sempre me obrigava a fazer as coisas certas. Isso daí... Que maravilhoso. E fazer as coisas certas se tornou lógico pra mim. Então vamos lá. O governo federal de hoje, pra mim seria lógico. Se o cara defende a educação, escola, moradia, hospital, automaticamente toda a corrupção que nós estamos vendo poderia ter acabado. Todo mundo, o hospital seria primeiro mundo, escola primeiro mundo. Aí entra um outro partido de direita. Aí não dá tempo de arrumar. Ninguém arruma, vira toda essa bagunça. Ódio, cria-se ódio. As pessoas não se conversam mais, intolerância absurda. Eu tava entrando nesse clima.
porque é energia. E eu sou pura energia. Então, a partir do momento que eu apertei o botão do que eu até falo aquele, eu vou falar, foda-se, e falar assim, chega, ninguém vai comandar a minha vida, a não ser eu mesmo. Porque quando eu morrer, abrir o olho, eu vou estar no inferno, vou estar no céu, algum lugar eu vou estar, a pessoa fala, acorda. Sou eu. Então eu comecei a mudar minhas atitudes que eu não faria. Eu não iria ajudar as pessoas, mas eu quis ajudar as pessoas. Agora você veja que importância tem o seu pai na sua vida. E Sim, os que não muito. tiveram seu pai, Sim. você entende? Eu sempre tô levando ele. Ah, Ó, pois é impressionante, eu sempre falo dele, falo com você, falo com qualquer um. Que lindo. Ele tá sempre junto. E meu pai era um cara amoroso? Jamais. Eu acho que a palavra mais... Eu tava falando ontem, falei pra uma moça, falei assim, olha, 11h30 da manhã, a última vez que eu vi ele na vida, você sabe, ele ia morrer, eu perguntei pra ele, falei, pai, eu te orgulhei nessa vida? Ele, que oração? 11h30. Vai trabalhar, Daniel, o que você tá fazendo aqui? Qual é as últimas palavras do meu pai? Acho que por isso que eu não paro de trabalhar, nós estamos no sábado trabalhando, entendeu? Que maravilhoso, Mas né? demorei pra tirar essa angústia. E eu acho que, sabe o que a gente precisa? Apanhar muito. Apanhar muito, e sozinho. Pelo menos do meu ponto de vista. Parar de ser mimados. Parar de ser mimados. Eu não tenho filho, mas se perguntar, o Ricardo tem filhos. Com certeza, em algum momento, os filhos deles foram mimados. E o pai falou não pra ensinar, e o pai é chato. São os melhores a propósito. Então, meu pai foi muito chato, mas foi o melhor pai do mundo. Se na educação o filho estiver gostando demais do pai e da mãe, tem algo errado. Eu penso hoje nisso. Tem algo errado. Porque disciplina, não é? Senso do dever, cumprimento, isso tudo é muito, Ele muito falava, importante. Daniel, a vida é madrasta, eu não posso te abraçar. Tava te preparando, né? Mas como um jovem vai entender isso? Não Se a religião ensina, amar-vos uns aos outros. Né? E ninguém explica que o amar uns aos outros é respeitar, não. Ele fica te amando. A igreja não explica certinho. Vamos falar disso. Amor é beijo, é abraço, é afago, é carinho. Aí não, o político não é. vem, vota em mim que eu vou salvar vocês Não em tal salvou. lugar. Olha quantas expectativas e esperanças a gente tem no mundo. E esquecem da gente. Qual que é a tua expectativa? Ou você tá me entendendo? Não, perfeitamente. Tira a expectativa dos outros. Como a gente consegue mudar isso? Nós temos uma religião, e nós temos religiões e temos políticas que ao mesmo tempo parece que elas estão juntas para perturbar a nossa mente. Como é que sai disso? Eu acho que Que é intolerância, né? A política partidária não deveria usar religião em nenhum momento. Sim. Por exemplo, eu sou espírita. Recebi vários convites para entrar na política, não foi o caso. Mas, admitindo a hipótese, eu não posso ser um político espírita. Eu tenho que ser um espírita político. Ser um político espírita é defender o interesse dos espíritas. Não pode. Eu acho absurdo. Eu fui eleito pelo povo, eu tenho que defender os direitos do ateu, do católico, do protestante. Só minha política Que é a partidária. bancada da arma, bancada dos evangélicos, bancada e a bancada do ser humano. Pois é, você tem que Ninguém criou isso. viver a religião legislando e trabalhando pelo povo. Há uma frase muito linda que diz assim: pregue, divulgue ideias religiosas, às vezes use palavras. Quer dizer, fazer com exemplo, né? Faz a sua pregação na política, seja correto, não entre em corrupção, faça leis que amparem o povo, que ampare também o empresário, encontre equilíbrio nessas coisas, né? Que coisa linda! Sim. Está ao alcance, mas a gente não sabe, né? As trevas do poder. A necessidade de não distribuir corretamente, porque A se pressão distribuir que não se teria sofre. problema. Pois é, deveria. É um país que mais tem imposto, um dos países que mais gira dinheiro. Há tanta coisa É para tan- cuidar. Nossa, nós temos tanta agricultura bonita, temos água à vontade, abundante. É. Será que seria isso também? É tanta vontade. Vamos supor, eu vejo assim, se meu pai me desse tudo, quebrei o carro, tô outro carro, não sei o quê, tô mal, tô aquilo. Eu vejo o Brasil assim. Tem água à vontade. Por mais que você não tenha, mas você tem um lugar que tem água, tem comida, você vai plantar, nasce. Quero plantar mandioca, nasce. É uma única. O Brasil é a terra de tudo. Será que essa facilidade que está tumultuando nossa mente? Não, Daniel, eu penso que o poder é uma experiência. E nós estamos aqui, né, você e eu, pensando e a gente criticando às vezes no nosso pensamento esse ou aquele que são a vidraça da vez. Quando chegar a nossa oportunidade. Porque o poder, como disse Marx, né, e ao citado não quer dizer que eu seja marxista, mas o poder corrompe. Quando você chega num lugar em que você tem o poder, como é que Daniel e Emanuel vão agir? Não sei. Será que eu vou permanecer com esses meus ideais firmes de amor à humanidade, de desejo do bem? Ou eu vou ser seduzido pela riqueza e pelo conforto e pelos desvios? Eu não sei, ainda não fui experimentado. Eu posso vencer ou falhar. Será que esses irmãos também não tinham esse ideal e estão seduzidos? Em verdade, o problema é o homem.
É socrático. Sim, Conheça-te a ti sim. mesmo. Por quem somos. E do ponto de vista da economia divina, Deus nos experimenta. Sabe quando está tudo errado, mas está tudo certo? Tudo errado em que sentido? Não estamos fazendo o que deveríamos, mas vamos ter que voltar para corrigir os erros que cometemos. Sim. Só que esse retorno costuma ser trabalhoso, problemático, e nós vamos ser responsáveis, né, por todo o tumulto que causamos na vida das pessoas. É nesse momento, não que ela seja necessária, é nesse momento que a dor aparece, que a dificuldade vem como recurso a nos disciplinar. Não precisava ser assim. Mas espíritos que se desviam, os que pensaram só em si, vão acionar esse dispositivo automático criado por Deus para nossa própria segurança, para nos limitar e impedir quedas maiores. Então eu penso que o problema é socrático, é humano. O homem é a medida de todas as coisas. Ah, você fala tudo mesmo. Eu fui candidato. Eu fui candidato pela última vez na vida, que eu falo. Porque nunca fiquei tão assim, emocionalmente assim, abalado em ver uma sociedade, ao invés de pedir melhorias, pedia dinheiro. Pedia para arrumar calhas, pedia para arrumar telha. É a troca. Aí eu olhava e eu brigava com tanta gente lá que eu parei de pedir voto e fiquei em casa e falei, eu só não quero ter 100 votos. Eu fui bem votado até por causa disso, mas eu desisti da política no meio da política. Porque não é o político. Todos não estão é o querendo político. privilégios. Dificilmente o político faria tanta coisa errada se não tivesse uma sociedade errada. É. Ali, a hora que eu enxerguei isso, eu falei assim, calma aí, eu não posso subir lá e tentar mudar alguma coisa, as pessoas não estão preparadas. Não, as pessoas não estão preparadas para as pessoas sérias lá dentro. Porque até um amigo meu falou assim, você tinha que estar lá. Eu falei, pra quê? Pra você perder amizade comigo? Porque você vai pedir favor pra mim. E você vai escutar não. Eu fui criado assim. Que coisa. E como é que você vai falar não pro teu amigo? Então é aí que você começa a entender. As pessoas entram lá, sempre por trás tem gente colocando eles lá dentro. Então a política, ela tá realmente, isso eu pouco tempo que eu verifiquei, que eu fui à frente para entender, ela tá viciada em fazer o errado. Thomas Hobbes teria dito homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Nós estamos sempre querendo privilégios, vantagens, claro que há exceções, né? Esse estamos sempre do ponto de vista da natureza humana. Esse é o maior problema, somos nós. Aí tem o evangélico que tá Daniel. lá, vereador, aí você fala, vamos lá ajudar, que eu tô ajudando também a Carlos, que é do Padre Carlos, que é fantástico. Não ajudam, porque imagina não é da minha o religião. evangélico vai lá, vereador, vai ajudar Isso um seria uma coisa católico. linda, Olha né? que coisa louca, nós estamos falando assim, olha, vamos lá pegar um armamento bélico e vender droga lá na esquina, parece que eu tô falando isso. É isso. Pô, não é Deus. É. Mas essa intolerância, eu vejo na cara que é intolerantes. As pessoas são intolerantes. Se eu sou evangélico, sou evangélico. A bancada evangélica precisa analisar mais. Eles são muito intolerantes sobre isso, porque parece que a verdade absoluta Só tá ali. deles. E poderiam contribuir tão lindamente. Pelo amor de Deus. Sabe o que eles fazem? Me parece, eles usam, tem tudo para resolver, os problemas que você citou. Eles usam pautas de costumes. E aí desvia o foco. E em vez de estar resolvendo questões do Brasil, eles estão preocupados com os costumes que eles querem impor. Porque não é só um projeto de política. É um projeto de religião. Eu vou fazer política, mas você tem que pensar como eu penso. Você tem que me obedecer. Isso é perigosíssimo. É gravíssimo. E política, nesse sentido, política partidária, não pode estar na religião. Não deveria E é nem um ter sofrimento, partido. não deveria. Política não deveria ter partido. Assim como religião deveria ter partido. Eu sempre, desde moleque, eu não sei por que eu tenho isso no meu coração. Não é o fator de não entrar numa igreja, é o fator de entender que todo mundo está se matando por uma igreja. Todo mundo se mata pela política. Jesus Cristo. E o problema é que agora eles estão no poder, né? Vamos ver. Eu peço a Deus, não tem problema eles estarem no poder. Eu confesso que peço a Deus que eles façam algo pela humanidade. Mas a humanidade precisa mudar para mudar o poder. Só o poder só muda com a mente nossa. Com a mente. Não falei pra você que eu acordo todos os dias, como é que eu vou fazer algo que não se faz por mim? Faz todo mundo isso. Porque, Daniel, não tem problema a pessoa do outro partido ter ganhado. A democracia é do jogo. Sim. Eu oro por aqueles que... É a vez dele. Sim. Que vença. Né? A vitória dele é a vitória. Mas nós não podemos ter essa coisa de partido ou time de futebol. Porque se você votou a favor, mas você votou a favor, mas você não é daquele partido, calma, o que tem a ver? Eu entrei porque é obrigado por lei entrar em partido, que é outra coisa. Eu queria entrar partidário, que eu acho que todo mundo tinha que entrar partidário, nem direita, nem esquerda, nem centro, nem nada. E o povo tinha que ter uma abertura muito grande, só que o povo precisava cobrar de uma maneira muito grande. Não se cobra. O Emanuel entrou na política. Ô, Emanuel, é o seguinte, tô precisando arrumar aqui minha avenida, porque eu comprei um terreno. Se você arrumar aqui, eu vou conseguir dobrar a venda do terreno. Ah, mas e a escola pública? Ah, lá meu filho não estuda.
É literalmente assim o ser mas não humano. é E isso que a esse é o gente- ser humano que quer mudar o mundo. E não é assim que a gente faz com Deus? Ó, se o senhor me der Sim. isso, eu faço aquilo. Se o senhor não sei o quê, é só a Sim. exteriorização. Ou se eu do que ficar temos. mal, aí eu vou falar com Deus. Eu perdi isso. tudo. Meu Deus, por favor, me Me ajude. ampara. E se ajudar, Deus existe. Aí ele vai Se na não igreja, ajudar- aí ele abaixa a cabeça, aí ele é humilde, aí ele cresce de novo, é onde some. Ai, olha, eu acho que no fim, no fundo, essa nossa diversidade é que torna a espécie humana tão Não, é peculiar. emocionante isso. Você fala, nós vivemos uma aventura da Terra, né? É, E vivemos. dizem que a Terra é uma das energias mais baixas planetárias do mundo, do planeta, da atmosfera. Como é que será que o nome fala? Só que a gente está nessa Terra justamente que é a Terra da evolução, mas é um nível mais baixo da evolução ou não? Parece que, admitindo que tivéssemos uma escala de 5, nós estaríamos na escala número 2 ainda. É. É. Mas não é tão ruim assim. Mas estão vindo gente nova, parece que Ah, é real isso mesmo? É real. Tá chegando gente nova, tá chegando gente Porque o boa. inferno abriu a porta. Menino, Isso tá certo. é que não é no nosso tempo. Não né? abriram as portas do céu um pouco, não? Você sabe, eu acho que eu vou repetir o que eu disse a vez anterior. Eu gosto da filosofia. Não é que eu gosto, eu tenho apreciado. Parece que está funcionando a filosofia do estilingue. Para ir para frente, vai para trás primeiro. A coisa vai ficar tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que do meio dessa luta toda, o bem vai triunfar. Né? É só na dor que aprende, né? Infelizmente, ela é a nossa educadora. Não precisava ser Mas assim. parece que Mas ela é a nossa educadora. Paciência, né? Porque a necessidade de sentir as dores mesmo profundo para entender o quanto a gente tinha oportunidade e não teve. Uma criança inteligente, quando é repreendida pelos pais, aprende logo. Sim. É para evitar. Nós É uma estamos aí disputa com a dor. de apoiar quem faz menos cagada, mas todo mundo faz cagada, mas vamos apoiar quem fez menos. Ah, quem fez menos é aquele? Tá bom. A situação que a gente vai ter que escolher é assim. Há momentos em que, infelizmente, é o menos pior. Que loucura, mas 48 anos eu vivendo assim. Pois é. É uma criação de menos pior. A que aceitação é essa? Mas olha, se a gente observar, nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Eu tô com 52. Mas se nós observarmos nesses 50 anos, é outro mundo. O mundo que você viveu na infância e eu não existe mais. Né? Então nós estamos vendo esse caos aparente, Daniel. É aparente. É como uma roupa que ela tem o avesso. Para ter o lado direito, ela tem o avesso. Esse caos aparente, esse povo, essa loucura, calma. Eu digo para mim mesmo isso, né? Calma, porque o mal não se sustenta. O mal não é honesto um com o outro. O mal não é... Ele implode. É isso. Então, eu penso que o caldo vai entornar logo. Sim. Não é? Só que esse logo não é em 2 dias nem 3. Os brasileiros estão enxergando diferente. Passamos por fase, né? Vem a fase de que a política virou time de futebol. Vem a fase da frustração, da revolta, da briga. Calma, vai vir a fase do bom senso. Sim. Né? E vamos trabalhar para isso. E tomando cuidado, também digo para mim mesmo, porque quando eu sou a favor da tolerância religiosa, da tolerância política, eu também não posso odiar os intolerantes, porque eu estarei sendo intolerante. Não é? Perfeito, A gente não entende Então, isso. lutar contra a intolerância é antes entender o outro. Por que ele está pensando assim? O que é que está por trás do pensamento? Porque muitas vezes, olha, o excesso é falta. Psicologicamente, do ponto de vista da psicanálise, por que esse fanatismo? Que buraco que ele está preenchendo? Às vezes é da própria família. É. Pega a raiva do amigo, do irmão, Foi. e briga e defende o político. Não é nem por causa do. Eu não gosto do Ricardo. Ricardo torce pra aquele lá, torce tanto, também não gosto mais, não gosto daquele cara. No fundo, são carências É muito pessoal. que se expressam na sociedade, né? E muitos não têm consciência disso. Eu penso que... Olha, É uma maldade que se faz. Para a verdade, é uma maldade. eu vou ser franco. Em muitos casos, eu penso que determinados indivíduos precisam muito mais de divã do que de religião. A religião perturba certas cabeças. Perturba, não. A pessoa precisa tratar as feridas que ela tem. Depois vai ver religião. Deus, como ele é apresentado por essas religiões, entendamos bem, fará mais mal do que bem para ela, porque ela vai cair no fanatismo. É o que eu acredito também. Se você para analisar quantas pessoas ficaram fanáticas pela religião e só ali salva. Nossa, é doloroso isso. E se você não for naquela religião, você não vai ser salvo. Eu vi recentemente no TikTok uma mãe desesperada porque a filha estava comemorando ter entrado na USP. Nós estamos falando de uma das maiores universidades, Sim, não é? USP. E a mãe apavorada. Você não vai para aquele lugar. Você vai voltar diferente. Aquele lugar é um antro. Filha minha não vai estudar naquele lugar. Quer dizer, a mãe que não está falando por mal, mas ela não entende o que é uma universidade. É claro que a filha vai voltar diferente. É claro que essa menina vai fazer a diferença no mundo, mas a mãe não é capaz de entender.
É o fanatismo resultante da ignorância, da falta de oportunidade e do excesso de opressão que essa pessoa recebeu ao longo da vida. Então não vai mudar essa mãe, vai ser um sofrimento. E a menina chorando, né? Porque olha, passar na USP não é brincadeira. A menina chorando e decidindo que ia estudar, independente da mãe ou não. Mas eu fico olhando para essa mãe, que a nossa tendência seria criticar, nossa, que absurdo. Mas que mulher é essa? O que é que ela ouviu? Onde é que formou essa mulher? O que é que ela presenciou? E o desespero dela de proteger a filha, quer dizer, faculdade, universidade é um antro, o demônio está lá, o conhecimento perturba, não é? Na cabeça da mãe. Então é alguém que precisa de misericórdia, precisa de divã, não de religião. E como parar pra pensar nisso também não dá tempo. O não mundo dá de hoje, a tempo. velocidade de hoje, a Não, você tem que contar que internet. saúde mental é cara, né? Uma consulta com Sim. psiquiatra, R$700, R$800. Com psicólogo, 250 as boas sessões. Não é uma coisa fácil, não está ao alcance do povo. É a necessidade de deixar o povo doente, então? É, A necessidade, você acha que isso aí não, vem de a cima? necessidade de promover a saúde, não de deixar o povo doente. A necessidade de dar acesso ao povo. Não, a necessidade do sistema realmente deixar o povo doente. Ah, para continuar o domínio, Sim. sem dúvida, na cabeça Isso. deles. Mas quanto a nós, temos que lutar por políticas públicas. E lutar no seguinte sentido, né? Votando, escolhendo os candidatos, vendo o que é que representa o bom senso, quais são as Participando, eu acho, lideranças, né? mais a participação, porque a pessoa vota e esquece. Pois É como se eu vejo assim, a pessoa é dona da empresa, ela põe todo mundo para trabalhar e vai embora. É o que a gente faz com o Brasil, com a nossa cidade, com a nossa região. E quando a gente debate sobre isso, as pessoas falam, não quero saber sobre isso. Não quero escutar isso. Reunião de condomínio. Se você não vai, eles decidem por Eu você. falo Você sobre paga a isso. conta. Ah, você quer mudar o Brasil? Você tem condomínio? Você não consegue falar bem com o pessoal do condomínio? Que quebra-pau? Você que está me escutando, você trabalha, você é síndico, me fala o seguinte, você não tem um quebra-pau. Um quebra-pau é o ponto de um não olhar o outro. Brigas de WhatsApp de condomínio. Ontem mesmo a gente viu uma menina da medicina atropelando um senhor de idade e matou o senhor de idade. Uma coisa absurda. Porque não aceita. Olha o clima que nós estamos levando. Olha, nós estamos levando a intolerância religiosa, a intolerância política, a intolerância emocional. As pessoas estão se acabando, Emanuel, nesse sentido. Novamente, você acha que é uma ligação entre o sistema e o inferno? Não, acho que é uma ligação da criatura humana consigo. Cada um oferece o que tem, não é? E lembrando Jesus, que eu acho que vai apaziguar essa nossa conversa, foi ele que disse, os mansos herdarão a terra. Amém. Os mansos. Não é? Não disse os ricos, não disse os empresários, não disse os pobres, não disse os favelados, não disse a classe média. Não importa onde esteja o manso. Mas manso não é aquele que obedece. Manso é aquele que não causa guerra. Manso não é aquele que deixa de lutar pelos seus direitos. É aquele que luta com mansuetude, com inteligência, com lógica, fazendo da sua vida um instrumento de dignidade, de si e do semelhante. Manso não é aquele que se deprecia, é aquele que se elogia. Manso é aquele que busca o seu papel na sociedade. Manso é aquele que quer fazer a diferença na vida dos outros, como você está fazendo na vida dos meninos. Esses vão herdar a terra. Na verdade, é o único modo de construir, né? Mas o Espiritismo nos estimula a fazer isso pelas atitudes. Ter esse entendimento, porque espírita não é alienado, entender o que é a vida, entender o seu papel e externar isso pelas escolhas, não só no voto, mas pelas escolhas sociais e pela prática, pela ação no bem. A gente fala assim, de ajudar os meninos, tudo, mas é que eu brinco, né? Eu falo assim que filho é um pouco de karma. Filho é karma. Começa por aí. Por quê? Porque o pai e a mãe casam, vivem de amor, aí tem o filho. Aí na hora, no olhar das pessoas, você percebe que a pessoa é pai ou mãe. Como? Olheira. Você fala, esse cara tem filho cedo. Ah, você tá com filho cedo? Eu não durmo há um mês. E quebra pau, e quebra pau. Aí ele passa a vida inteira trabalhando, focado no filho. Aí o filho se forma, tudo e vai embora. No final da vida dele, isso é isso aí. E eu vejo que muito os pais se perdem em ajudar os outros porque precisa ajudar os filhos. Então as pessoas falam, você precisa ter um filho para... Precisa. Ou você precisa olhar mais, muita gente, que tem muitos filhos dos outros também perdidos por aí. Se você pode deixar a tua lembrança, é porque é a tua genética. Você pode deixar teu embrião em cada história de cada pessoa. Foi aí que eu comecei a fazer essas histórias. Então, não se trata de fazer o bem porque eu sou um cara bondoso. Se trata de fazer as ações que é necessário fazer. Perfeito. Porque muita gente joga filho ao mundo. Muita gente tenta ajudar os filhos, mas em volta, e é normal, né? Santo de casa não faz milagre, o pai se é chato, ou o pai não aceita o filho de uma maneira, é normal, porque é convivência diária. É mais fácil o cara de fora ajudar. Então é isso que eu comecei a fazer.
E é isso que as pessoas começam a entender, falam, pô, que perfeição. E fazer assim, sabendo, eu falo pra eles, tô nem aí que vocês vão embora. Não vou embora, uma hora você vai. Uma hora você vai, não é o Precisa primeiro ou o ir, segundo, é 30 mil que vai. Mas precisa ir. As pessoas vão voar, lógico que vai ter gente que vai voar comigo. Mas quem tá voando fora, eu fico, puxa vida, ele não precisa falar de mim, mas eu sei. E o céu é grande, cabe todo mundo voando. Você saber o que você faz o bem sem esperar. Esse é o negócio, faz e não espera. Se É você isso. esperar, danou. Porque eu me magoaria muito se eu esperasse reconhecimento Imagino. dos caras. No começo, me magoei, mas depois a gente esquece, Emanuel. Cresceu, amadureceu, né? Oh. Não, você tem valores aí, já dá pra fazer o danielismo. Não é? Faz aí. Eu sempre olha lá, que daqui a pouco eu monto isso, eu tenho meio problema. Criação é comigo mesmo. Mas vamos continuar essa intolerância mesmo, que é muito importante isso aí. E eu acho que, a princípio, a pessoa tá te escutando e fala assim, tá, muito bonito o que você falou. Como é que eu começo? Por mais longa seja a caminhada, disse o poeta, sempre se começa com o primeiro passo. Aonde palpita o coração, os interesses que a pessoa busca, né? Pode ser na religião, pode ser no grupo de amigos, pode ser num partido político, pode ser no ambiente que ela estiver, na sua própria profissão, agindo com dignidade. Olha, quando a gente faz o bem, porque a receita é esta, o bem é bom para todos, o mal não é bom para ninguém. Então, no nosso ambiente, tratar com gentileza, com cordialidade, ser justo, evitar a injustiça, já é um excelente começo. Ser profissional naquilo que se comprometeu, não é? Fazer, entregar, não lesar ninguém, não exigir privilégios do poder público, contribuir com aquilo já é um grande começo. Eu não posso exigir do outro que eu não tenho ainda, não é? Então, eu começaria por aí, perguntando assim para mim mesmo, onde é que eu fui útil hoje? Ou onde poderei ser útil hoje? A quem poderei fazer a diferença e ajudar? Já está um excelente começo. Depois Deus encaminha e os Eu acho que o primeiro passo, pelo menos o primeiro passo para mim é perdoar tudo e todos. Mas eu falo com o trator, eu falo assim, perdoo tudo e todos, não é os outros, é a mim mesmo. Acho que começa por aí também, né? Se liberta, né? Porque eu penso que o perdão é nos desligarmos do indivíduo que está ocupando tanto espaço na nossa mente. E é perdoar por nós, não pelo outro. Entretanto, o perdão não faz pressupor permitir que o outro faça de novo o mal que nos causou. Perdoar é não guardar ressentimento, é não desejar o mesmo mal para o outro, mas se proteger, para que o outro não torne a fazer. E às vezes, Daniel, se proteger é dizer assim para o outro, olha, eu não guardo mágoas, mas nós vamos viver no limite da fraternidade. Ah, mas eu quero fazer parte da sua vida. Agora não. Não, porque você ainda não sabe agir diferente. Mas falar isso vai dar briga de novo. Então a gente se comporta, sabe o bom dia, bom dia. Ah, você não é mais o mesmo. Deixa isso pra lá, bora pra frente, sabe? Não dá, mas não permitir. Porque senão é o escorpião, é a natureza dele. O nível evolutivo em que a pessoa está, ela não sabe agir diferente, ela quer te explorar, ela quer abusar, ela quer... Então você identificou isso? Eu perdoo. Perdoar não quer dizer aceitar a pessoa de volta igualzinho. Você tem direito de fazer as suas próprias escolhas e se proteger, não é? Por isso é que eu digo, acho que você disse também, está certíssimo, perdoar tem muito mais a ver conosco, que estávamos ofendidos, com o espaço que a pessoa ocupa, do que com o outro. Sim. Se eu pudesse escolher uma religião, você escolheria nenhuma? Eu seria ateu. Olha, hoje eu seria ateu. Olha que interessante. Não, eu ia falar isso agora, porque os ateus me falam muitas coisas que têm sentido. Por que eu seria ateu? Até o espiritismo também é mal compreendido, e ele virou igreja. O modo como alguns espíritas se comportam, ele virou igreja. E eu tenho tido uma literatura muito interessante, especialmente em Aristóteles, e tenho visto muitos humanistas que não traduzem religião nenhuma, eles estão livres das regras e conseguem mostrar a verdadeira religião. Mas eu tive uma formação tão importante e pessoas que fizeram tão bem em minha vida, e o espiritismo me amparou e me socorreu, que eu não consigo me destituir dele. Tá aí, né? Não tem jeito, eu não consigo me destituir. Mas eu posso considerar que existem muito mais ateus corretos e lúcidos e muitos religiosos hipócritas. E se eu tivesse que escolher, eu escolheria ser ateu. Mas sou espírita e estou muito bem. Não, é que as pessoas muitas vezes também... É outra intolerância. Eu conheço ateus e as pessoas falam... Mas não podemos, temos que respeitar o ateu. Ele é ateu.
Ah, não, o cara não entende nada, coitado quando ele morrer, será? Nossa, Coitado. não. Porque eu conheço um ateu, ele faz bem pra tanta gente, ele faz bem porque ele quer. Porque se eu falar assim, eu brinco com ele, ele falou, rapaz, se eu fosse ateu, eu tinha matado uns 10 já. É preferível um ateu lúcido do que um religioso inconsequente. Tá bem que eu sou hipócrita. religioso, gente. Mas você vê que loucura Não, que é. no É Brasil. intolerância É também. intolerância. O ateu tem o mesmo direito e tá tudo bem. Deus não se ofende. Olha, o sol não se apaga porque o cego de nascença nele não crê porque não enxergue. Deus não vai deixar de existir porque alguém não o reconheça. Imagine. E Deus é tão grandioso que ele não se magoa. Tolerar não é a palavra. Ele compreende. É igual criança. Sim. A criança é toda rebelde e diz assim, a adolescência vai passar. Quantos, coitados, Quando ele acaba não crescer- fazendo mal, faz mal que Deus vai te castigar, hein? Não, Cuidado que bobagem. Deus te castiga. Mãe, quebrou o dedo, vai castigar você. A gente considera que a religião funcionou durante um tempo como um freio, né? Sim, Um é um controle, chicote um chicoteando todo controle mundo. social. Mas não quer dizer que precisava ser assim. E não quer dizer que necessite ser assim nos dias de hoje. Nós podemos criar leis, regras, em comum acordo com a sociedade, pensando no futuro e na disciplina social, né? Mas essa ideia de usar o nome de Deus para tudo está lá no Velho Testamento, né? Não usar o nome de Deus em vão. É o que se observa. No teu pensamento, eu perguntei para um padre, eu perguntei para 2 padres, eu perguntar para você. Nós estamos vendo ultimamente aí pastor sendo preso, espírita sendo preso, católico sendo preso, pessoas que não só frequentam, pessoas que dão a palavra de Deus. Eu vejo isso um crime hediondo, porque a pessoa já entende tudo e provoca o mal, corrupção, sacaneia, roubam a saúde. Como é que você vê isso? Como é que o cara consegue falar de Deus e ao mesmo tempo fazer isso? Você tá me entendendo? Não é pesado? Não, Jesus já anunciou, disse a presença dos falsos profetas, né? Dos falsos cristos. Eu penso, Daniel, que a pessoa não vai percebendo. Sabe quem rouba no pouco, rouba Sim. no muito? Vai devagarinho, devagar. Não, Fica natural. Todo mundo faz, aqui é só um pouquinho, mas é só dessa vez, quando se dá conta. Por isso é que eu digo, também não sei como eu vou me comportar quando chegar a minha vez. Eu penso muito nisso. Sim, eu E também. peço a Deus que me ajude, que eu possa ser honesto, que eu possa ser digno, que eu não me desvie. E olho para esses com muita compaixão. Muita compaixão. Porque alguém que tem esse comportamento não está bem. Alguém que tem esse comportamento, que desvia a merenda escolar, só pode estar doente e requer misericórdia. Isso é muito bom. Né? A gente precisava entender isso, eu precisava fazer essa pergunta para você, porque é uma das coisas que eu me cobro muito. E a gente precisa começar a fazer o bem para nós mesmos. E fazendo, acho que é mudando nossa personalidade, Precisa. né? Você deve ter tido muitas coisas ruins dentro de você que você tá limpando, acho que até hoje. Ah, né? sem dúvida, é um exercício contínuo. Tem dia que eu digo assim, Emanuel, quem é você? O que é isso? Não é? Para onde você está indo? O que E a tá gente corre acontecendo? risco de tudo, que corre de Corre. errar, de corromper, de sacanear, de matar. A gente corre risco de tudo nessa vida, Verdade. enquanto tá vivo. Foi a parábola da tentação de Jesus no deserto, né? A tentação do materialismo, a tentação do poder, a tentação do mando, a tentação de querer ser obedecido, né? Da riqueza. São as tentações que a gente não percebe. E muitos de nós somos reprovados na prova. Por isso é que eu tenho cuidado e fico pensando, quando eu vou criticar um político, eu digo, se fosse eu, como seria? Porque uma coisa é estarmos aqui, ó, entre amigos, longe. Outra coisa é ter que decidir, é escolher, é ter a riqueza ali, o dinheiro fácil. Como cada um de nós reagiria? Sim. Então, embora eu não aprove o que façam, eu sempre tenho um olhar de compaixão e de oração mesmo, para que eles triunfem, porque eles deveriam estar representando a humanidade. Talvez que muitos deles tenham reencarnado com um contrato moral assinado de executar no mundo que o plano espiritual, né, organizou, e estão falhando na trajetória deles. Então penso com muita piedade. Muito bem. Isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando aí. Mais um bate-papo. Com certeza ele vai voltar sempre aqui. O Ricardo trouxe a segunda vez. Eu agradeço o Ricardo ter trazido aqui. Mandar também um abraço pessoal da Merlin Brindes, a Mercavejo Consultoria em Marketing, a Netflix, a Vox FM, o Regional e os refrigerantes De Vito. É isso, gente. Quem está em contato com a gente, Café com Zaca no YouTube, Café com Zaca em tudo que é lugar. Os cortes do Emanuel vai estar esparramados por aí. Emanuel, eu quero agradecer novamente a tua presença aqui. Fico muito feliz de estar aqui. Quer dizer que eu vou poder ficar mais um ano com a sala tranquila. Daniel, você é um querido. O seu bom humor é uma oração. Amém. A sua presença e o seu desejo de fazer o bem à humanidade é que efetivamente te protege e que forma esse clima tão agradável. Eu me sinto honrado de estar aqui e pedir que Deus te abençoe e que você continue. Amém. E a mensagem que eu gostaria de deixar é: o bem é bom para todos, o mal não é bom para ninguém.
Amém. Ó, plaquinha nova, essa plaquinha é tua, essa aí é maior. Essa aqui Essa é maior que a outra lá. Você não é um colecionador de canecas, não, né? Não muito, mas Porque tem gente que é colecionador de vou caneta. levar com gosto. Essa é a plaquinha nova aí pra você. Eu quero agradecer você, a tua presença novamente. O Ricardo trouxe você aqui novamente. É muito bom que... Eu acho que eu mudei nesses 5 anos da minha vida, muito, e principalmente quando eu tirei... Eu já fui muito intolerante também. Em todos os sentidos. Tem na religião, na política, em todos os sentidos. Eu acho que a doença estava dentro de mim. Tá em mim. Ela vive todo dia. Só que esse fator de fazer as coisas que os outros não fariam por mim tá me salvando. Deixa uma mensagem final aí pra nós. Sigamos o danielismo. Mãe, viu? Eu tô certo. Olha, desejar a você aquela coragem de todos os dias. A vida não é fácil, a vida é o que é. E entre a verdade e a fantasia, entre aquilo que seduz e o dever de cada dia, o cumprimento do dever, então que não te falte a esperança, a bondade, a coragem, apesar, continuar acreditando na luz mesmo quando tudo for escuridão. Não perca a sua luz. Não perca a sua honestidade por conta dos outros. A loucura pertence aos outros. Você, com Jesus, precisa permanecer saudável. Muita paz. Deus te conhece e sabe teu endereço. Amém. Não desiste, não. E esse livro é meu ou é só se deixou pra eu ficar olhando? Ricardo, aqui? olha, é seu, tá vendo? Oh, que maravilha. Esse aqui eu vou ter que ler, porque eu abri a internet procurar, apareceu ele. Então isso aqui eu sou obrigado a ler aqui. Manuel, muito obrigado pela tua presença aqui. Querido. Gente, eu agradeço a todos vocês aqui. Mais um episódio concluído com sucesso. Meu muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pra você que não dorme. Até breve. Nunca fingi o que eu não posso ser. Eu ralei de monte, degrau por degrau. A vida me empurra, mas sigo o ritual. Escorrego nos erros, mas encontro outra saída. Não me confundo, eu sou real, eu não estou de partida.